Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Bem, boa noite a todos e boa noite a todas. É uma honra sempre estarmos reunidos em nome de Jesus e falar, né, sobre os ensinamentos do Mestre, à luz da doutrina espírita. Então, a gente agradece a presença de todos. E hoje, é uma coisa assim, muito interessante, quem lê o Evangelho a vida inteira, a gente lê no culto do lar desde que a gente é pequeno, lê no culto no lar desde que os filhos da gente são pequenos, e de repente a gente tem que fazer um estudo de algo que parece que a gente não lê há muito tempo, ou parece que fez uma leitura muito rápida, a gente fica pensando, Jesus, não vades ter com os gentios. O que eu consigo falar disso, né? E quando eu comecei a ler, essa passagem, ela foi organizada por Kardec, no capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então, ele está falando de conhecimento, não é isso? A gente não vai colocar a luz embaixo para ficar escondida, a gente vai colocar a luz de uma forma que ela clareie o caminho de todos. Então, está falando de conhecimento desse capítulo. Não vades ter com os gentios, o que isso tem a ver com conhecimento? O que isso tem a ver com colocar ou não a candeia aqui ou ali? Né? E quando Jesus traz para a gente, lá em Mateus 10, 5 a 7, ele diz, a estes 12 enviou Jesus, Mateus, né, trazendo para a gente, dando-lhe estas instruções, dizendo, não procureis os gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ides antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. E a gente fica assim, meu Deus, Jesus chega em algum momento e fala, vá, divulga o Evangelho, fale a todos. E depois ele fala, não, você vai, leva o ensinamento, mas não fale para todos, porque não fale para os gentios e nem os samaritanos. A gente fica pensando, meu Deus, eu acho que essa passagem deveria não estar nesse capítulo 24, deveria estar no capítulo 23, que fala da estranha moral, que são aquelas passagens de Jesus que deixaram, ou talvez mais dúvidas, ou que geram mais polêmica, ou que deixam aqueles incrédulos com mais artifícios de contrapor a doutrina de Jesus. E a gente fica querendo o quê? Ser melhor que Kardec, né? Porque se Kardec estudou tanto para organizar didaticamente, a gente quer falar para ele, não, Kardec, não é aqui, é aqui que você tem que colocar. E não é nada, está tudo perfeitinho do jeito que é, né? Então, quando a gente pensa que pode estar no capítulo 23 da estranha moral, né, aquela que diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, dentre outras passagens, a gente pega e fica assim realmente pensando, por que será que Jesus fala, leva a todos o ensinamento? Em determinado momento ele diz para os 12, olha, você leva, mas não leva para esse recorte específico de pessoas. Então, a gente fica pensando, ele pede para não procurar, né, determinados povos, mas o que ele diz com isso? Para que os apóstolos se concentrassem no povo de Israel. Ele fala, mas ide antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel. Quer dizer, o povo de Israel, os judeus. Então, para esses não, mas para esses, foquem neles. Quer dizer, a gente fica assim pensando, os ensinos de Jesus, eles são muito atuais. Eu, às vezes, me pego falando isso, gente, Jesus é muito moderno. Há 2019 anos, a gente vive as palavras dele e a gente não consegue ainda compreender na totalidade. Tal a situação magnânima que essas palavras trazem, que esses ensinamentos trazem, né? Então, a gente fica pensando, o que será que Jesus quis dizer para esses apóstolos e o que esses ensinamentos
nos querem dizer? Vamos tentar fazer uma retrospectiva da situação de Jesus. Quando Jesus saiu a pregar, e não foi muito tempo, ele pregou durante 3 anos, né? Temos ciência disso. Ele pregava na fala, no gogó, direto, não tinha nem microfone. Aqui, se o microfone falar, eu vou ter que ficar perguntando, gente, dá para ouvir? Não tinha internet, porque hoje quem aqui não está, pode estar em casa assistindo pela internet. E pode nem assistir agora, que agora a pessoa pode estar numa outra agenda, num outro evento, pode assistir em qualquer tempo. Pode gravar, pode uma série de coisas. Então, foi uma época que não tinha como aquela voz ser amplificada, não tinha microfone, não tinha internet, não tinha TV, não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Porque nesse momento a gente pode estar, tem uma palestra assim no centro, assisto, lembrando de você, e a mensagem está ali. Não, não tinha, né? Não tinha nada disso. Falava somente para aqueles que o assistiam. A gente que está aqui fala para quem não está assistindo a gente, que não está aqui presencialmente, né? Só usava a voz, como eu disse, e falou apenas por 3 anos. Então, como que sobreviveu essa mensagem de Jesus? Através daqueles que o seguiram, através dos seus apóstolos. Foi através do incansável trabalho deles que a mensagem chegou. Eu costumo, assim, quando eu tenho que andar mais, eu tenho que fazer um trabalho mais fisicamente sacrificante, que a gente reclama, eu fico pensando, Jesus andava, né? Os apóstolos andavam, Paulo de Tarso andava, a pé, muitas das vezes descalço, no lombo de animais, em locais áridos, parando aqui, dependendo da comida de um e de outro, e às vezes a gente reclama de fazer pequenas funções. Então, embora Jesus tenha andado um vasto território, quando a gente olha no mapa, é uma coisa miudinha que ele andou. Uma coisa miúda, porque não dava para andar muito mais, gente. Humanamente possível, pelo pouco tempo, pela disponibilidade de transporte que tinha e por uma série de outras questões à época, né? Então, quando a gente vê assim, eram trechos longos para quem fazia isso, mas era pequeno perante o mapa. Então, a gente observa que, na verdade, coube aos seguidores de Jesus levar a mensagem do Cristo naqueles territórios onde o Cristo não pôde levar. Então, parece contraditório quando Jesus diz: não procureis os gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel, e pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Olha que coisa linda! Essas pessoas iam levar a esperança, não é de qualquer coisa, do reino dos céus. Aquela esperança que vivifica, aquela esperança que emociona, que nos toma completamente, mas para algumas pessoas, não para todos. Então, com essa passagem, recomendava Jesus aos seus apóstolos que eles levassem a mensagem somente aos judeus. E parece contraditório, como eu já falei anteriormente, porque lá no Evangelho de Mateus, ele afirma: a mensagem do Evangelho não deve ser escondida, deve estar ao alcance de todos. A candeia deve estar em cima, para que todos tenham acesso à luz. Então, parece contraditório. Lá no Evangelho de Marcos diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Gentios não são criaturas? Samaritanos não são criaturas, né? Aí, quando vem essa passagem, que os orienta aí primeiro aos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, restringindo o acesso aos demais, né, a informação, isso gera um pouco de polêmica, né? E a gente fica assim pensando, os judeus, descendentes de Abraão, de Moisés e de Jacó, eram o único povo que acreditava em um Deus único. Os outros eram povos pagãos, povos que não eram monoteístas, que acreditavam em vários deuses, que sacrificavam em nome desses deuses, que louvavam em nome desses deuses diversos. Então, eles já tinham concepções formadas para essa diversidade. O povo que tinha uma concepção já formada de um Deus único era o povo judeu, né? Então, já estava um pouco mais pronto. Eram seguidores das Escrituras Sagradas e já anunciavam a vinda do Messias. Olha só, eles não só adoravam e acreditavam no Deus único, como eles também já acreditavam na vinda do Messias.
eles já sentiam aquela presença. Eles já ouviam, através dos seus ouvidos espirituais e físicos, que o Mestre, o Filho dileto do Pai, viria. Já sabiam, já acreditavam, já sentiam a vinda do Messias, do Cristo, do Salvador. Então, religiosamente falando, eles eram mais evoluídos que os demais. Aguardava aquele que iria instaurar o reino dos céus entre os homens. Então, era um povo diferente dos demais. Tanto é que a nomenclatura gentios se refere a todos os demais povos não judeus. Então, judeus e todos os gentios eram todos os demais. Povos pagãos, como eu disse, que acreditavam em vários deuses, que louvavam, sacrificavam, né? A palavra gentio significa, entre os hebreus, aquele que é estrangeiro ou não professa a religião judaica. Então, muito bem delineado, muito bem diferenciado. Então, a gente observa que os judeus estavam mais preparados à época para assimilarem a mensagem de Jesus. Porque, olha só, quando a gente precisa que alguém faça uma tarefa, a gente, às vezes, o tempo está restrito a uma programação. E, às vezes, a gente não tem tempo de preparar alguém. Então, o que você faz? Olha, vamos chamar fulano que já está mais ou menos preparado. Por quê? Porque o trabalho vai ser mais fácil. A pessoa já traz no seu arcabouço de informações, de conhecimentos, preparos. Né? É igual o semeador que saiu a semear. A semente cai em terreno mais fértil, mais preparado, com tranquilidade, ele vai frutificar com muito mais facilidade, né? Então é isso, eles estavam mais preparados. Os gentios, com o conhecimento que tinham, necessitavam de um sacrifício maior para desconstruírem primeiramente a ideia de vários deuses e construírem a ideia de um Deus único, crerem numa nova base religiosa. Então a gente pensa, eles tinham que quebrar paradigmas antigos, enraizados, que davam mais facilidades a eles. Era muito mais fácil acreditar nisso, naquilo, e sem modificar a vida, do que acreditar num Deus único, bom, justo e soberano, que, de certa forma, cobrasse, entre aspas, né, deles uma mudança de conduta. Então, isso já estava muito enraizado nele. Quebrar esses paradigmas era muito difícil. Então, na verdade, acreditar nesse Deus bom, nesse Deus justo, que enviaria ao mundo o seu filho dileto, o seu filho mais perfeito, para trazer os ensinamentos de todas as esferas, de todos os planetas, né, de todo o universo, seria mais difícil para eles compreenderem. Então, olha só, realmente, quando a gente ouve que o Jesus foi o maior pedagogo que existiu, a gente consegue compreender. Quando ele olha para nós, crianças, e dá as missões de acordo com a nossa possibilidade, com o nosso conhecimento. E aí vem novamente, não procureis os gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos. Bem, os samaritanos, nascidos em Samaria, capital do reino dissidente de Israel. Não, eles se separaram e eles não iam à cidade de Jerusalém, onde tinha o templo sagrado. Só que eles tinham que seguir a religião também. Então, eles construíram, tal era a rixa entre eles, que eles construíram um templo único para desenvolverem as suas religiões à sua forma. E a gente fica imaginando, mais ou menos, como os protestantes, com a chegada, com a criação do protestantismo, que rompeu totalmente com os paradigmas religiosos da época, da religião católica, e construiu não só um novo templo, mas uma nova forma, um novo olhar para os ensinamentos do Mestre Jesus. Então é estranho que em diversas passagens Jesus apresenta os samaritanos como gente boa, né? Como um povo bom. Está lá a parábola do bom samaritano. Todo mundo passou, os religiosos passaram, estava a pessoa machucada no chão, foi ferido, foi roubado. Ele ficou sem identidade, porque naquela época eles descobriam que se as pessoas pertenciam a um povo ou outro povo, pela indumentária, pelo corte de cabelo, por um anel, por uma forma de ser. Em todos os escritos de Jesus, diz que ele partiu o cabelo a forma nazareno, que é essa forma assim no meio.
Então, eles tinham características que os identificavam. E aquele homem ali no chão não tinha característica nenhuma. Roubaram as joias, tiraram as vestimentas, machucaram o rosto, ele estava disforme, não conseguia ser identificado. E mesmo assim, ele foi socorrido, não pelo religioso e não por outro, por um samaritano. E não um samaritano qualquer, um bom samaritano. Então, assim, como que vai excluir o samaritano dessa nova descoberta, desse novo conhecimento, dessa boa nova, se ele era um homem bom? Uma outra passagem, a mulher samaritana, que oferece água a Jesus, e com uma palavra, ou com poucas palavras, Jesus converte aquela mulher. Numa época muito complexa. Porque se hoje nós temos países em que as mulheres não podem ainda andar sozinhas, não podem conversar com homens, naquele momento aquela mulher se estranhou. Como assim um homem fala comigo? De povos diferentes que também não se falavam. E quando ela dá água e Jesus fala de uma água que não acaba, que vai cessar uma sede que nunca mais vai ter sede, é uma coisa grandiosa. E um homem conversando com uma mulher, né? Ele fala: quem beber desta água, da água que a mulher deu para ele, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a mulher, convertida por suas palavras, lhe pediu: dá-me, Senhor, dessa água para que eu não tenha mais sede. Olha que relato lindo. Tão lindo que se eternizou na Bíblia, se eternizou nas Escrituras Sagradas. Mas como assim? Tirar os samaritanos da informação, se nesse momento o samaritano é um homem bom, quando ele cura, salva. E ele não cuidou daquela pessoa naquele momento, ele foi além. Ele levou aquele homem que sem dinheiro, sem nada, numa estrebaria. E mais ainda, falou: toma conta, porque eu vou voltar. E o que ele gastar aí, você não se preocupa que eu vou repor. Olha que preocupação total. É um cuidado integral com a pessoa. Aí vem a mulher, doce, cuidadosa, oferece água. E tem esse diálogo tão lindo. E depois, aqueles 12 leprosos que Jesus curou, que somente um retornou, que foi um samaritano. Quem eram os outros? Podiam ser judeus, podiam ser qualquer coisa, mas voltou o samaritano, e Jesus fez questão de colocar isso e eternizar nas palavras. Eternizar nos códigos celestes escritos da nossa humanidade essas 3 passagens. Então, como apartar essas pessoas? Né? Então, a gente vê várias passagens de Jesus que se referem ao samaritano como pessoas boas. Então, como excluir esses bons samaritanos dessa informação? É que, apesar de bons, eles divergiam religiosamente dos judeus, uma questão puramente ideológica. Eram socialmente mal vistos, não acreditavam nas profecias. Então não dá para perder tempo com quem não quer discutir a relação. Eu estou tentando conversar com você, mas não adianta eu dar murro em ponto de faca. Eu estou falando A, você está falando B, né? Fica difícil haver um diálogo. Não acreditavam nas profecias, mas somente nas primeiras leis mosaicas, estabelecidas mais de milênio antes. Então, assim, muitos enraizados ainda, talvez numa condição fixa de que tem que pagar da mesma forma. Os samaritanos criaram um culto próprio, baseado no Pentateuco de Moisés, afastando-se de Jerusalém, a cidade sagrada, e jamais foram perdoados pelos judeus. Então, assim, eles criaram, entre os povos, uma antipatia. E não só pela antipatia, eles eram pessoas com menos condições naquele momento de estarem prontos, de estarem aptos a compreender os ensinos de Jesus. Então Jesus ordena: não ireis ao caminho dos gentios, nem entrai na cidade dos samaritanos, mas ide antes. Não falou nunca. Antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando Jesus usa antes, não afirma que não é para ir aos gentios, que não é para ir aos samaritanos. Ele falou: vá ao povo de Israel, né? Antes de ir nos outros. Ao dar essa instrução aos seus discípulos, Jesus estava apenas adiando para mais tarde a divulgação dos seus ensinos. Lógico,
Logo depois veio Paulo de Tarso, o apóstolo de quem? Dos gentios. Então o que Jesus fez? Antecipa. Não chove agora naquele terreno. Por enquanto não vai dar. Vamos trabalhar com solo fértil. Eu preciso que essa videira cresça. Vamos trabalhar então no solo fértil. Mais para frente a gente chega lá, né? Deviam seus apóstolos, ainda sem preparo adequado, procurar primeiro os que tinham base filosófica e religiosa, a crença no Deus único, que esperavam o Messias, estavam mais preparados para as revelações. Então, exatamente isso, é um solo fértil, mais preparados. Nunca que o mestre ia dizer não fale, até porque vai chegar um momento que todos vão ter que saber. Ainda não estamos nessa condição 2019 anos depois de Jesus. Tanto é que nós temos povos que abominam Jesus, temos povos que desconhecem, que nunca ouviram falar em Jesus, nem nos seus ensinamentos. Não é? Então, o tempo vai chegar para todos. Os ensinamentos seriam levados a eles, mas deveriam chegar primeiro aqueles que estavam prontos para o compreender, aquele que tinha um mínimo de base, de preparo para receber a mensagem de Jesus. E é uma lógica que persegue até hoje. Vou te dar novamente o exemplo que conversávamos antes. Se a gente tem uma missão para dar, na casa espírita, saiu alguém de alguma coordenação, você tem que pegar alguém para coordenar. Você pega aquele, não que sabe mais, a gente não tem ninguém aqui, doutor em doutrina espírita, somos todos aprendizes, não é isso? Só que a gente pega aquele que já tem uma experiência maior, aquele que já tem uma leitura, já tem uma vivência maior. Por quê? Fica muito mais fácil, você dá a missão para quem já está mais pronto. Para quem que o general dá a maior missão? Para aquele soldado, para aquele segmento lá, que já tenha um preparo para atender aquela missão, porque o tempo não podemos perder, o tempo segue, né, uma programação. Então, na verdade, os judeus já ansiavam a vinda do Messias há muito tempo antes. Quando a gente anseia, a gente espera, a gente está pronto, não é isso? É igual uma gestante que está lá gestando o seu bebê e vai aprontando a chegada dele. É o bercinho, é o lençolzinho. Quando a gente espera uma visita, é o pudim que vai para o forno, é a toalhinha, é o lençol novo, não é isso? A gente vai aprontando, eles estão prontos. A hora que chegar, eu já estou pronta. Então, eles tinham mais prontidão, né? Estavam prontos, esperavam há muito tempo. Muitas e muitas profecias anunciavam a vinda de Jesus. Esperavam o Salvador, mas eles esperavam um outro tipo de Salvador. Por isso que o desfecho se deu daquela forma. Eles esperavam o quê? Os judeus eram subjugados naquela época por Roma, mas sempre foram subjugados por outros povos, escravizados. E eles não aguentavam mais. Não aguentavam mais. Era o tempo de mudança e eles aguardavam, geração a geração, a chegada daquele que viria mais ou menos da seguinte forma: naquele cavalo, soltando fogo para atingir os inimigos que eles achavam, né? Estão me fazendo de escravo, eu sofro, meu povo sofre há tanto e tanto tempo. Então esperava aquele Deus, aquele Jesus, aquele Deus, não, aquele Messias, justiceiro, forte, rico, poderoso, porque quem que causava as leis? Quem que transformava, quem que mandava, quem que mudava? Era quem tinha esse modelo. Forte, mandante, com poder, rico, poderoso. Esperavam, né? Aí vem Jesus. Simples, pobre, filho de carpinteiro, carpinteiro também. E que falava, olha só, não falava, vai lá e mate seu inimigo. Não fala, ama o próximo como a ti mesmo. Ainda vai amar o amigo, o inimigo. Como assim? Como aceitar? Eu espero que alguém me vingue. E vem alguém me ensinando a perdão. Era a grande dificuldade deles compreenderem. Por isso que o próprio povo de Jesus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Perdidas por quê? Porque não compreenderam. Ouviam, ansiavam, mas não sentiram dentro deles. Não acreditaram naquele Messias.
que se viesse da forma que eles esperavam, estaria agindo em conformidade com o que o inimigo agia. Mas que não, muito mais do que isso. Vai lá, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Dá outra face, que a outra face não é para bater. Se vem com a face do ódio, da violência, dê a face do amor, respeito. Entenda que o outro está daquele jeito ainda, mas que vai mudar, não é? Então, eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas que haviam alguns judeus, sim, que tinham humildade, simplicidade, além de um coração puro, para reconhecer em Jesus a autoridade moral que trazia uma revolução para a humanidade. É uma questão de bom senso, de sensibilidade. Lógico, vou dizer para vocês, tem hora que a gente faz uns pensamentos assim, ai, tomara que aconteça aquilo, né? Porque a gente fica com uma... Somos humanos, né? A gente pensa. Com certeza, quando a gente vê o filho da gente, a filha sendo subjugado daquela forma, o pai velhinho, o irmão, as famílias separadas, vendidas como coisas, a primeira sensação é que sim, que eles sofram na pele o que eles estavam sofrendo. Mas naquele momento eles sentiam pela sensibilidade, que a autoridade moral de Jesus viria a trazer uma revolução moral para a humanidade. O que é isso? Se agisse igual àqueles inimigos, ele seria igual a eles. E a revolução não se daria. Porque não existem vencedores quando abatemos seres humanos. Não existem vencedores nem de um lado, nem de outro. Para a gente pensar. Após a crucificação, não vale lembrar ainda que o trabalho com gentios aconteceria num período breve, não demoraria, mas posterior à fala aos judeus. Então, após a crucificação, Jesus aparece a Saulo, que seria Paulo posteriormente, né, chamado o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque enquanto aqueles primeiros 12 foram orientados por Jesus a levar primeiro aos judeus que já faziam parte desse terreno preparado, o apóstolo dos gentios foi justamente fazer o contrário. Era chegado o momento dos gentios receberem a informação. Mas olha só que coisa interessante, né? Tudo tão planejado, é tão perfeito. Paulo de Tarso era gentio. Era romano, tinha poder, tinha conhecimento. Ele foi forjado na vida para a missão a qual ele veio fazer. Era trabalhado na atividade física. Era um guerreiro, um homem forte, um soldado muito forte. Ele ia precisar desse físico bem talhado para andar a missão que ele andou. Andou muito. Ele precisava dos conhecimentos antigos, ele era doutor da lei. Ele precisava dos conhecimentos antigos para que ele tivesse o verbo fácil para levar aos corações simples dos gentios ou para os doutores da lei e se fizesse compreender, porque ele tinha um diálogo igual. Então, a respeitabilidade inicial era diferente. Olha só, tudo se encaixa. Né? O apóstolo dos gentios veio para trazer informação aos gentios. Né? Aquele que levaria a mensagem cristã àqueles que não eram judeus. Isso depois do terreno ser semeado, ser preparado. Nem os gentios estavam preparados para receberem aquela mensagem, nem os apóstolos estavam preparados para a tarefa de tal magnitude. Se fizesse antes, nós teríamos perdido. Porque ou o conhecimento de Jesus estaria perdido, ou ele estaria restrito a uma religião menor, a uma seita, e ficaria ali, perdida. O plano é muito didaticamente perfeito. Tudo no seu tempo, para a gente não jogar pérolas aos porcos. Para a gente não dar murro em ponto de faca, que é uma expressão que a gente usa cotidianamente. Né? Então, tudo estava preparado para aquela tarefa de tal magnitude. Não era uma tarefa qualquer, mas chegaria a hora certa. E aí Lucas, Barnabé, Pedro vão a Roma.
saíram dos judeus e vão lá para o berço, para o fervor do paganismo, e levam o cristianismo até o mundo daquela época, em outro momento. Então eu fico pensando, como é que isso se dava? Eles iam falando aos judeus, o conhecimento vinha aos judeus. Outras pessoas, outros gentios, com certeza já estavam se filtrando ali pela sintonia, pelo querer bem, pela fé que estava começando a vivificar. Aquela informação começara a sair dos muros judaicos e já foram contagiando os outros povos. Quando chegou o momento, o solo já estava mais ou menos trabalhadinho. Porque vamos combinar que até quem feriu Jesus sabia que ele não era aquela pessoa que merecia estar naquela condição de sofrimento. Né? Então, na verdade, se não fosse o trabalho desses abnegados, seguidores do Mestre, não teríamos o conhecimento que o mundo tem hoje. Ou, como eu disse, ou estaria perdido, ou estaria restrito, né, a um grupo muito pequeno, mas graças ao esforço dele, o conhecimento foi levado a todos os lugares. E a gente fica pensando, o que isso tudo nos ensina? O que essa passagem nos transforma? Em que ela nos faz pensar? Né? Quando a gente aprende algo que nos faz bem, a gente não tem vontade de ser contando para todo mundo, vai logo para o Face, para o Instagram, porque dá vontade de contar. Gente, assistir um filme. Vão assistir Rei Leão, que é lindo, que não é mais desenho, é filminho. Vão assistir não sei o que, olha, saiu o livro de Divaldo, vem o seminário de Divaldo, maravilhoso, vamos! A gente não quer contar? Porque aquilo faz bem para a gente, pode até nem fazer bem para o outro. Mas se o outro pergunta e dá a chance, a gente fala, né? Não é isso? A gente não tem? É uma coisa nossa. Peguei uma receita diet, facinha de fazer. Fácil para mim, gente, é aquela que abre o pacote e vai pronta porque a gente não tem educação diet, né? A gente não sabe fazer comida vegana muito não, tem que ser muito com receita. O resto a gente aprendeu na vida. Então, quando a gente aprende uma coisa fácil, boa, a gente quer divulgar. Nossa, assisti uma palestra maravilhosa. Pelo amor de Deus, vai lá para o YouTube, assiste. Leia o livro tal, não é isso? É uma coisa que na verdade, é prática da gente. Então, quando aprendemos algo novo espírita, buscamos logo contar para os nossos amigos espíritas. Espíritas. Compartilhamos algo que nos faz bem, algo que alterou o nosso interior para melhor, para mais feliz. Às vezes dá até uma tristeza quando a pessoa fala, assisti, não gostei não. A gente entende, né, gente? Mas naquele momento a gente fica tão esfuziante que a gente sai quer contar. Gente, o sol tá lindo, vamos para a praia hoje? Aí chega lá, o sol já acabou, porque hoje é assim, né? Abre sol, daqui a pouco não tem mais. Enfim. Né? Então, na verdade, quando a gente vem para o estudo, olha só que relação dialética, a hora a gente ensina, a hora a gente aprende. Né? Nessa troca, a gente quer divulgar, olha, nem acredita que aquele livro do Tomo Único é um espetáculo. Aí a pessoa vai lá procurar, né? Porque contagia, gente. Aí a gente busca a orientação do Cristo que diz, não procureis os gentios, nem entrei na cidade dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. Hoje, gentios não são mais um povo na atualidade. Segundo Kardec, é uma outra relação. É a relação de quem zomba, de quem persegue ainda os ensinamentos espíritas. Os perseguidores tenazes da doutrina espírita. Aqueles que não querem falar desses assuntos. Não quero falar desse assunto, não. É impressionante, sem julgamento, o quanto ainda que estamos divididos em facções religiosas. E muitas das vezes a gente não olha o que o outro é, mas a qual religião ele segue. Isso é uma lástima. Porque Jesus não criou religião nenhuma. Jesus não instituiu o nome de religião nenhuma. Qual foi a religião que Jesus pregou? O amor. Vamos lembrar disso. Então, aqueles que zombam os adversários, que tentam denegrir a mensagem espírita. Então, se encararmos dessa forma, divulgar a doutrina espírita, devemos buscar antes, expressão usada por Jesus, aqueles preparados com alguma base para receber a mensagem. Aqueles que não estejam fechados, contaminados com ideias preconcebidas. Não adianta, no cafezinho do trabalho,
fica tentando rachar a cabeça do outro para que o outro entenda. Até porque também a gente não gosta quando tentam rachar a cabeça da gente para a gente entender. Cafezinho, vamos falar de amenidades, né? Vamos falar do chefe, do ofício que foi feito, ou do cafezinho se está bom ou se não é. Olha, cortaram a verba do café, o café não está muito bom, né? Vamos discutir outras questões. Porque aí estaremos perdendo tempo, dando murro em ponta de faca, e mais ainda, violando o direito da consciência alheia, impondo a nossa fé, a nossa realidade. São coisas que a gente tem que pensar. Devemos sim compartilhar o que nos faz bem, o que nos traz alegria, mas não podemos impor. Não é tempo de maturação para todos. Mas levar para aqueles mais preparados, aqueles que já despertaram para as coisas do Espírito. Eu já tive diálogos profundos com pessoas profundos dentro do meu voo rasante, com pessoas de outras religiões. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo há muito tempo, e um dia ela parou, eu estava arrumando umas coisas assim, trabalhava lá em casa, e ela falou assim: Dona Olívia, é verdade que quando a gente morre acontece isso, aquilo? E a gente ficou conversando, né? Eu sempre falava só, desculpa, eu não sei como é que você entende isso, mas a doutrina espírita fala assim, 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 assim. Assim, eu acho que menos de 15 dias depois ela desencarnou. Ela se abriu, da mesma forma que eu pergunto também, como é que vocês veem isso na religião de vocês? Não é um questionamento de ironia, é querer saber, é querer compreender. Até porque às vezes eles têm um olhar que a gente não tem. Eles conseguiram ver um viés que a gente ainda não viu, principalmente dos textos sagrados. Né? Nem tudo também a gente sabe. Então, aqueles que já despertaram para as coisas do espírito, aqueles que têm interesse na realidade das coisas espirituais, o interesse irá surgir. Como que a gente diz que a gente vem para a casa espírita? Pelo amor, pela dor, pelo amor ao outro, né? Às vezes é o marido que vem junto com a esposa, às vezes a esposa vem junto com o marido, o irmão, a mãe vem junto com o filho, não é isso? Ou pelo cansaço. Eu aprendi isso aqui há um tempo atrás, com o Daniel Pavan, falando, a gente vem também pelo cansaço. A gente se rende pelo cansaço. Eu cansei de ser isso a vida inteira, tantas vidas, tantas vidas. Algo me faz falta, algo, né, não está me completando. Qualquer que seja o caminho, já demonstra que estamos prontos para o Espiritismo, mas devemos respeitar a crença do próximo. Se queremos divulgar a mensagem espírita, devemos procurar aqueles que estão aptos. De que forma? Ou aqueles que nos perguntam, naquele momento ela me perguntou, e eu tive a liberdade de falar. Certa feita, numa outra ocasião, e não foi muito tempo depois, não. Esse período eu perdi 3 pessoas no mesmo mês, não foi? No mesmo mês. Essa menina trabalhou em casa, foi um dia antes do meu aniversário. A outra foi no final da semana, e o outro no final do mês. Essa menina que faleceu no final do mês, quando ela descobriu que estava doente, ela me procurou. E ela me contou, determinado momento ela levantou, me levantou assim com as mãos, me abraçou, chorou muito. E falou: Olívia, por que eu? Ai, meu Deus, o que corresponde a uma coisa dessa? Por que eu? Eu falei: querida, eu só posso lhe dizer uma coisa. Se você fosse espírita, eu poderia lhe explicar. Como você não é, eu vou lhe respeitar e vou dizer, porque assim Deus quis. O que eu podia falar para ela? Assim Deus quis. Eu tinha que consolar aquele coração. Consolar aquela alma. E não era com o meu verbo naquele... Se ela me perguntasse, aí eu vou entrar numa outra pessoa, católica a vida toda, já idosa. Certa vez ela senta. E assim, uma pessoa muito pouco letrada, que a gente acha que nunca vai perguntar essas coisas diferentes, assim, né? Nunca vai ousar perguntar, pela criação, por tudo. E ela perguntou: Olívia, me conta, é verdade que a gente não morre? Falei: sim, tia, é verdade que a gente não morre. Como é que é isso? Me conta. Aí você tem que procurar palavras, né? Começar a fazer citações, coisas que já estão gravadas na cabeça da gente, assim, e encontrar a palavra para dizer: olha, segundo a doutrina espírita, o que a doutrina espírita nos traz é que nós vivemos sucessivas vidas até que a gente se torne uma boa alma, né? Seguidores felizes de Jesus. E, enfim, mais um tempo também ela desencarnou. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam. Se perguntar, fale.
Vai ficar cheio de pudor? A pessoa está perguntando, Jesus. A criança, quando pergunta alguma coisa, tem hora que a gente não quer algum diálogo com criança, não, né? Que a criança cresça e pule algumas perguntas. Mas quando a pessoa perguntar, fale. Vai até onde ela quer saber. Não entre em contenda. Ou numa outra situação. Se a pessoa está sofrendo, se sentir que aquela palavra vai dar consolo, dê. Nós precisamos de consolo. E a doutrina espírita é eminentemente consoladora. Fale àquela pessoa. Querida, ninguém morre. Ninguém morre. A gente vai ali e já volta. Eu lembro da revista super interessante. Uma vez estava falando de morte e tinha assim um corpo como no necrotério com um pezinho, né, os pés assim, e penduradinho um papel. Vou e já volto. Né? Então já desmistifica essas questões todas, né? Então assim, nessas duas condições, fale para a pessoa. A pessoa perguntou, ou vai consolar? Fale. Elas estão aptas. Elas estão aptas. São judeus. Consolo pronto. Porque o Espiritismo veio para reviver os ensinos de Jesus, a fim de combater o materialismo e não para tirar adeptos das religiões. Não para tirar adeptos das religiões. Nunca tente convencer. Nunca tente. Não é vir para a religião X ou Y que vai tornar alguém melhor. Até porque a gente vê muita gente que vem afoito, daqui a pouco como vem, vai. Não é? A gente não quer adébitos. A gente quer viver as palavras de Jesus. Divulgar aos interessados, aos necessitados, os princípios espíritas é dever. É dever, naquelas situações, né? Para a gente até compreender, né? A vida, a justiça, a sabedoria do Pai. Se naquele momento essa minha amiga continuasse a perguntar, fala, Olívia, mas não é justo. Você é mais velha do que eu, tá aí, eu vou antes, ou não vou. Quem sou eu também para dizer? Ou ela podia até estar aí, né? E eu ter ido. Mas, enfim, pela lógica dela. Como compreender essa diversidade? Como compreender que um nasce com toda facilidade e o outro nasce com tanta adversidade? Então, o Pai não é justo? Nessas situações, fale. Fale sim, que a gente vai ali, mas volta. E que é dever de casa que a gente não fez, que levou a gente a perder de ano, a gente vai ter nova inscrição, matrícula nova. Matrícula nova. É isso. Todos os filhos de Deus que compõem a humanidade da Terra, um dia se renderão voluntariamente às verdades espíritas. Se tornarão espíritas? Não. Kardec pergunta, no futuro todas as religiões serão espíritas? Terão esse conhecimento? Não. O espiritismo é o futuro das religiões, mas não que todas as religiões virarão espíritas. Não. Porque o conhecimento não é da doutrina espírita, gente. O conhecimento é universal. Porque a doutrina espírita ele criou uma forma didática de apresentar para a gente essa forma e essa compreensão dos ensinos de Jesus. E, na verdade, da criação de Deus, da criação divina. Porque nada me apacenta mais o coração do que compreender a reencarnação. Nada me explica mais a justiça de Deus do que a reencarnação. E não é porque eu nasci espírita. É pela lógica. É pela lógica. E Allan Kardec ainda, né, esclarece que, ao contrário do tempo de Jesus, que tudo era circunscrito, localizado, as ideias vão se universalizar com rapidez. Aí entra novamente a internet, entra o bate-papo, entra o nosso exemplo. Gente, novela fala de doutrina espírita bastante, não? Quem assistiu ao filme Gladiador, que é um filme lindíssimo, nossa, eu assisti umas 50 vezes, pode compreender algumas lógicas. Quando dois gladiadores conversam, e um fala, ele estava com os bonequinhos que simbolizavam a família, que eram bonequinhos do filho. E ele falou assim, você acredita que você vai vê-los? Ele não entendeu. Lá do outro lado, ele falou que sim. O que você vai dizer ao seu filho? Ele falou, vou dizer isso assim, assim, para a sua esposa. Ele falou, aí eu não vou falar. Então, quer dizer, olha, nos estimula a ter fé que nós vamos encontrar os nossos afetos, os nossos amores, os nossos queridos. E que mais? Vou programar para vir de novo. Espero que eles me queiram, né? Vou querer, imagina. Aí a gente encontra a pessoa e fala assim, nossa, eu olhei para você, parece que eu te conheço de algum lugar, menino.
Aí nem sabe, às vezes é um afeto do passado. Olha que coisa boa, indo e voltando, até a gente apurar as nossas dificuldades, né? Assim, o Espiritismo não será privilégio de nenhuma nação, nem de um povo, mas de todos que pouco a pouco vão se identificando, né? Vão se identificando. Então, na verdade, a gente fica assim, pensando, como eu falei agora há pouco do semeador, aquela parábola clássica, a primeira, né, das grandes parábolas, que diz que o semeador saiu a semear, e as sementinhas caíram em terrenos diversos, né? Alguns caíram no solo pedregoso, aí começaram a nascer, mas aí o sol queimou, enfim, cada um com a sua dificuldade. Assim também é o conhecimento. Jesus veio a pregar, Jesus é o grande semeador. Só que cada coração era um solo diferente, cada um semeou em algum tempo, e tem gente que está semeando ainda, e tem gente que vai semear, e tem gente que vai semear. Então nós somos iguais, nós somos diferentes. Às vezes, a gente assiste assim, uma palestra, ou numa escola, o que garante que todos os alunos da escola, né, Rosa, a gente que trabalha, eu já trabalhei muito em escola, que todos aqueles 30 alunos tenham aprendido da mesma forma? Não, cada um aprendeu de uma sorte, de um jeito. Uma vez a professora pediu, dos deveres, uma das questões da prova era pintar a bandeira do Brasil, e eu sabia a bandeira do Brasil de cor, né? Pintei a bandeira toda. No cabo, não é cabo, o haste, né, sei lá, da bandeira, eu fiquei numa vontade de pintar da cor que eu queria. Por quê? Na casa do meu tio português, ele tinha na cozinha, uma copa-cozinha, né, que tinha uma divisória com aqueles canos de PVC, não, PVC é plástico, daquele negócio lá, não sei, amianto. E tinha a bandeira do Brasil, a bandeira de Portugal. A haste de uma, verde e amarela, a outra vermelho. Eu adoro vermelho. Vermelho e verde. Eu falei assim, ela mandou pintar a bandeira, não falou para a haste. Fui lá, pintei de vermelho e verde. Logicamente, não tirei 10 na prova, né, por causa daquela haste vermelha, mas eu fiquei felicíssima com ela. Vermelho e verde. Olha a compreensão. Eu compreendi igual todo mundo deve ter pintado verde e amarelo, eu fui pintar de cor diferente. Compreensão, ela falou a mesma coisa, gente. Eu vi a bandeira do Brasil dia após dia da minha vida, até na casa do meu tio, mas pintei a haste de cor diferente. Então, são concepções diferentes. Cada um recebe a informação de uma forma, né? Então, na verdade, né, sob a ótica espírita, Jesus não se preocupa mais com os gentios, nem com os samaritanos, mas sim com a nossa integração plena à sua mensagem eterna. Pede a nossa renovação interior, né? Não tem outra forma, de todas as maneiras possíveis, enviando, inclusive, a cada período do processo evolutivo da Terra, seus discípulos. Nós sabemos. Ainda quem lê A Caminho da Luz sabe que, de tempo em tempo, Jesus enviou um mensageiro para vivificar o que ele tinha prometido que faria, que era vir, né, vivificar a vida dele. Que a feição dos 12 que o seguiram nos tempos passados vivenciam no mundo a sua lição de amor e esperança, né? Aí a gente fica pensando, temos alguns exemplos. Isabel de Aragão, uma história linda da Santa das Rosas. Era uma santa, uma rainha, não era santa, era uma rainha generosíssima, vivia apacentando os povos, os reinos que queriam brigar, queriam entrar em guerra. Um dia ela levava escondido comida para os pobres. Era frio, gélido, e ela estava carregando um monte de comida lá na saia, aquele monte de saia, né? E aí alguém já devia ter reclamado lá com o marido, sua mulher está pegando comida para levar lá para os pobres. E ele falou, o que você está levando aí? Ela falou, rosas. Ele falou, rosas em janeiro, um gelo que não sudia nada, e quando ela abre assim, caem rosas. Tanto é que a imagem que ela se santificou é aquela roupa de santa simples, mas com muitas rosas aqui. Olha que alma! Veio para mostrar para a gente exemplos de amor, né? Exemplos de amor. Gandhi não era cristão, mas falou que se todos os livros da terra, todos, se queimasse, se destruísse, e só sobrasse o Sermão do Monte, que a terra estava salva. Ele falou de quem? De Jesus? Chico Xavier precisa falar mais, né? Os 12 apóstolos, os 70 mais próximos, os 700, os 500 da Galileia, que está lá no livro Boa Nova. Lindo! Jesus já tinha sido crucificado.
Aqueles 12, Pedro falando, meu Deus, que saudade dele, uma saudade enorme, que ele não sabia explicar. E eles foram se reunidos e resolveram ir para o monte para lembrar o mestre. E foram, e lembraram, e falaram. E quando ele estava ali naquele êxtase de saudade, de gratidão e de amor, eis que ele aparece, cheio de luz, como um sol, a irradiar luz. E ele falou para aquele povo. Ele falou, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter dores, seus filhos vão morrer. Não desistam, porque eu vou esperar vocês. E falou, e falou. E quando a luz vai se esmaecendo, e Jesus se despede e sai, e aquelas pessoas olham umas para as outras, vibrantes de amor, com o coração cheio de gratidão, aquela alma, impregnados de amor. Eles estavam impregnados de amor. E eles descem e vão, com certeza, de 500 se tornar 1000, 1000 se tornar 1500, e aí espalhar o amor de Jesus. Espalhar o amai-vos uns aos outros. O exemplo, a igreja que Jesus deixou. Amor, perdão, caridade, solidariedade, respeito, foram as palavras. A mensagem que foi seguida por Paulo de Tarso, por Francisco de Assis, por Santo Agostinho. E quando a humanidade se tornou madura, o Cristo Consolador. Então esse é Jesus, que falou antes. Não fale para eles, não. Fale no tempo certo. Assim como o pai fala assim, não vamos contar isso para as crianças agora, não. Vamos prepará-los. Amor. Não vai de tez com os gentios. Vamos amadurecer, que nem todo mundo está pronto, assim como nós não estamos prontos, talvez para algumas verdades. E vamos abraçar a máxima do Cristo, que é o amor a Deus, soberano sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos. Muita paz, muito obrigada, que Jesus nos envolva de amor, paz e luz.